convido você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E vamos relembrar aqui esse episódio que trata da ação de Eliseu com a viúva de um dos seus profetas, ou dos seus discípulos. Eu convido você, portanto, a acompanhar a leitura que farei no segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome e te damos graças pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua grandeza, pelas ações do passado e também do presente, pelos milagres do passado e também pelos milagres do presente. Obrigado pela provisão, ó Deus, derramada sobre os teus servos no passado, e também pela provisão, o cuidado e proteção que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado porque em tempos difíceis, o Senhor é a fonte de todo o suprimento e de toda a solução. E por isso nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus, também nesta hora. E clamamos para que o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, venha falar ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor me use apesar de mim mesmo. E que nesse momento que vamos relembrar, ó Deus, essa mensagem, possamos trazer também à nossa memória os ensinamentos que o Senhor já nos ensinou outrora e que certamente nesse momento, mais uma vez, edificarão o nosso coração. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Historicamente falando, nós estamos aqui no segundo livro dos Reis, um momento difícil na história do povo de Israel, da divisão do reino do sul, reino do norte, Israel. As dinastias se dividem, o povo se divide, há muita gente procurando outros deuses, procurando refúgio em outros lugares, senão o Senhor, e portanto eram dias difíceis, o povo longe de Deus, adoração a outros deuses, e consequentemente todos os resultados dessas práticas de se afastar do Senhor começaram a cair sobre o povo, começaram a cair sobre o povo de Israel, em especial o povo de Judá também. Por isso Deus levanta seus profetas, em especial Elias e na sequência Eliseu, para mostrar ao seu povo que havia Deus em Israel,
e de que o Senhor era a fonte de todo suprimento, de toda bênção, de toda proteção, de todo refrigério, de que apesar do dia mau, o Senhor continuava sendo bondoso e exigindo do seu povo fidelidade, exigindo do seu povo compromisso, exigindo do seu povo obediência e dependência dele. Irmãos, nós também vivemos dias difíceis. Temos passado por anos que a história certamente apresentará como anos difíceis. Há cerca de 100 anos atrás, o mundo viveu uma pandemia. E a história nos dizia que foram 2 anos terríveis e que depois a consequência daquele momento conduziu ainda a história da humanidade para pelo menos 1 ou 2 décadas de grande dificuldade. Nós já estamos indo para o 3º ano dessa pandemia, tantas vidas ceifadas, dificuldades econômicas, e ainda nós não sabemos o que ainda pode estar por vir. Mas independente desta situação que pode ser semelhante à que foi vivida também no início do século passado, e que culmina em grande dificuldade para todo mundo, talvez isso não aconteça para conosco. Mas ninguém tem garantias que não possa de fato acontecer ou até mesmo ser pior. Por isso, independente da história, independente dos tempos, independente dos momentos difíceis, a única certeza e confiança que podemos ter para 2022 e para os próximos anos é que o Senhor continua o mesmo. Ele não muda. E que, portanto, as suas promessas, a sua bondade permanecerá. E que, em momentos difíceis, Ele continuará agindo e levantando instrumentos para cumprir rigorosamente com seus propósitos e os seus desejos. Foi justamente nesse momento difícil da história do povo de Israel que Deus levanta, primeiramente, Elias como profeta e depois como seu sucessor Eliseu. E ser profeta de Deus nesse tempo significava representar o próprio Deus. Por isso, quando o povo buscava, confrontava ou obedecia ao profeta, era a mesma coisa que estivessem fazendo com Deus. Se eles buscavam o profeta, significava que estavam buscando a Deus. Se eles se levantavam contra o profeta, significava que eles estavam se levantando contra Deus. Se eles obedeciam o profeta, significava que eles estavam obedecendo o próprio Deus. Esse, portanto, é o contexto que nós estamos. Já no ministério de Eliseu, que começa no capítulo 2 do 2º livro dos Reis, lá no verso 19, e aqui no capítulo 4 nós já vemos, dentro da divisão do ministério do profeta Eliseu, chamado ministério social de profeta, acudindo aqueles que estavam passando por necessidades. Alguns afirmam que Eliseu se caracterizava por ser compassivo com os arrependidos e duro e severo com os obstinados. No nosso episódio, nós vemos esse lado mais compassivo de Eliseu, quando trata da situação de uma viúva, cujo marido que servia a Deus deixou uma dívida ao morrer. E isso acarretaria na prisão ou até mesmo escravidão dos filhos, como o texto nos relata. E você pode estar pensando, isso era coisas da época de Eliseu. Isso não acontece hoje. Mas acontece, irmãos. Neste ano eu tive a experiência de perder um grande amigo, servo do Senhor, da casa de profetas, e que por conta da Covid
morre de uma maneira breve, bem rapidamente tudo aconteceu. Ele deixa a sua esposa e 2 filhos, um menino e uma menina. E pelo investimento que fazia na obra do Senhor, sempre deixando a sua própria vida para depois, ele negligenciou o pagamento do INSS nesses últimos anos. E ele morre, e de repente a esposa se vê viúva e sem R$1 de renda. A mulher que também deixou o seu lado profissional para assistir à igreja, para acompanhar o pastor, para acudir ao departamento infantil da igreja, para investir no coral, tempo na preparação, que geralmente nunca tem o reconhecimento da própria igreja, agora se vê sem marido, sem recursos, e os filhos com os sonhos tendo que ser mudados por conta dessa realidade. Não há o perigo da escravidão, não há o perigo deles serem levados escravos para pagar nenhuma dívida, mas o simples fato desse fato ter ocorrido certamente dificultará o futuro desses meninos que estavam entrando na faculdade, se preparando para um futuro aí, que dentro das condições normais teria tudo para ser muito mais fácil e bem sucedido do que certamente será a partir de agora. Então, são situações, irmãos, que ainda vivemos nos nossos tempos. Não está distante de nós. E mesmo que a sua história não seja a história dessa família que estou citando, certamente nós também passamos por dificuldades e lutas. Às vezes uma situação de desemprego que não muda. Perspectivas de vida para o futuro que se perpetuam. Situações relacionadas à saúde, onde não vemos melhora. De projetos, de sonhos, de expectativa para o futuro, que aos nossos olhos parece que não tem o que fazer. E tudo isso sendo aplicado na vida de pessoas que temem a Deus. Nós não estamos falando dos ímpios. Nós estamos falando de crentes. Observe comigo aqui, novamente, o verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia? Era um homem crente, irmãos, e que servia ao profeta. E como eu disse no início, servir ao profeta significava servir ao próprio Deus. Os crentes não estão isentos das dificuldades, dos problemas da vida. Essa doutrina chamada teologia da prosperidade, que diz que todo crente vai ter saúde, dinheiro e prosperidade, isso é uma falácia, é uma perspectiva antibíblica de igrejas que ludibriam, enganam as pessoas que estão atrás de servir às riquezas, ao invés de servir ao Senhor. Pois a palavra de Deus em vários momentos deixa claro que a nossa maior bênção não está neste mundo. E que a maior prova do amor de Deus para conosco não está na prosperidade financeira, material, mas sim na certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso, o crente pode sofrer, sim. O crente ele pode passar por necessidades, ele pode passar por dificuldade. O próprio apóstolo Paulo deixa isso claro quando diz, tanto em Coríntios quanto em Filipos ou aos Filipenses, que já havia experiência de todas as coisas, inclusive de passar fome. Ele tinha experiências tanto da fartura quanto da escassez. E era um servo fiel do Senhor. O que te faz imaginar, então, que nós estaríamos isentos dessas dificuldades? Certamente não é um ensino da palavra de Deus, mas talvez de alguma crença herética que infelizmente tem sido apregoada nos nossos dias.
Nós vemos então aqui, nesse episódio, o lado compassivo de Eliseu, quando ele trata da situação dessa viúva, cujo marido era crente, que servia a Deus e que deixou uma dívida. O verso 1 ainda diz: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Era algo que a lei permitia. Se você não tem condições de pagar a sua dívida, então você pode se tornar escravo por um tempo, ou seus filhos podem ser levados por escravos por um tempo, ou para a vida inteira, para quitar aquela dívida. Era algo comum. E essa era a situação que essa mulher se vê. Dificuldade financeira, a ausência do esposo, e agora o risco de ver os seus filhos sendo levados como escravos. E a pergunta é: será que Deus se importa com tal situação? Será que Deus se importa com essa viúva de um dos servos do profeta? Será que Deus se importa com essa viúva amiga e sua família? Será que de fato Deus está preocupado e se importa com a sua história, com a sua situação, com a dificuldade que porventura você está passando? A palavra do Senhor declara que sim, irmãos, que Deus está atento a cada um dos nossos problemas, e que em cada um dos nossos problemas há um propósito maior para que o nome do Senhor seja exaltado. Agora, uma segunda questão é, diante desse problema, o que o profeta poderia fazer? Será que ele poderia pagar a dívida? Nós não sabemos o valor. Provavelmente era algo razoável, porque os 2 filhos seriam levados como escravos. Se fosse alguma coisa pequena, um dos filhos seria levado como escravo. Mas a dívida provavelmente era algo grande, né? Algo que gerava aí a ideia dos 2 filhos serem levados. Mas o que o profeta poderia fazer? Nós sabemos que naquela época eles também não tinham tantos recursos assim. Ou melhor, o que a própria viúva poderia fazer para ver o seu problema solucionado? E aí sim, o contexto dela é um contexto muito mais difícil do que o nosso, porque nós estamos tratando aqui de milênios atrás, onde a figura da mulher não valia absolutamente nada, onde ela não tinha direito algum, voz alguma, e certamente as lutas e as dificuldades seriam muito piores. O que essa mulher podia fazer? Senão aquilo que ela fez, que é procurar o profeta. Veja aí o que é dito a partir do verso 1, quando diz que ela clamou a Eliseu, explicando a situação, e o verso 2, onde diz: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Irmãos, a situação financeira talvez, provavelmente, também não conduziria a igreja, representada aqui pelo profeta, a socorrer ou resolver o problema financeiro daquela mulher, daquela viúva. Mas a pergunta que ele faz na sequência é fantástica, quando ele diz: dize-me o que é que tens em casa. E a partir dessa colocação dele, nós chegamos ao seguinte tema: posturas para resolver os problemas. Quais as posturas que o profeta indica para aquela mulher, para ela resolver o seu problema? E que ainda são posturas ou princípios válidos, ainda hoje, para que eu e você possamos também resolver os nossos problemas, seja eles quais forem.
O primeiro princípio que eu gostaria de relembrar com os irmãos, e que talvez você até tenha guardado no seu coração quando nós pregamos essa mensagem, é que quando estamos diante de problemas que fogem à nossa capacidade de resolver sozinhos, a primeira coisa que você pode fazer é compartilhar o seu problema. Deus sempre terá alguém para estender a mão, ou para pelo menos nos dar um indicativo daquilo que deve ser feito. Nós vemos no verso 1 que ela foi até Eliseu, ela clamou a Eliseu, ela compartilhou do seu problema, ela contou toda a sua história. Olha, o meu marido morreu, você sabe que ele era crente, você sabe que ele deixou uma dívida, você sabe que eu tenho 2 meninos, e agora o credor vem para levá-los como escravo. Essa é a minha realidade, esse é o meu problema. Tem pessoas que muitas vezes carregam os problemas sozinhos por tanto tempo, porque não conseguem reconhecer que são impotentes para resolver o problema. Compartilhar o problema, irmãos, é reconhecer que nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Existem problemas na nossa vida que nós vamos precisar de terceiros, de outras pessoas para nos auxiliar. Não seja orgulhoso ao ponto de não pedir socorro. E às vezes a solução que virá por esse terceiro será uma solução simples, será uma solução prática, que por você estar diante do problema você não consegue enxergar. Que por você estar vivendo aquele momento de luto, de dificuldade, de privações e de temor quanto ao futuro, você não consegue compreender. Como eu disse, clamar a Eliseu, ao profeta Eliseu, era clamar ao próprio Deus. Mesmo que você não consiga enxergar ninguém para pedir socorro perto de você, não se esqueça que o Senhor está sempre perto daqueles que o invocam. E Ele está pronto para estender a sua mão e nos socorrer. Clamar, portanto, a Eliseu era buscar refúgio na solução, na ação divina. E ao mesmo tempo, nós vemos que Eliseu, ele era o responsável pelos outros servos do Senhor. Então, quando eu apresento aqui esse princípio, para que você compartilhe o seu problema, eu quero chamar a sua atenção que primeiro você tem que levar isso diante de Deus, e segundo você tem que levar isso para pessoas que de fato têm uma posição que possa te ajudar. Eliseu era o profeta-chefe de um colegiado de servos ou de profetas que o serviam. E ela foi procurar justamente aquele que tinha alguma capacidade para solucionar o seu problema. Isso já nos indica um outro parecer, um outro proceder interessante. Compartilhar o seu problema não é falar para qualquer pessoa. Procure quem de fato pode te ajudar. Deus ou aquele que está colocado numa posição que tenha condições de fato te ajudar. Compartilhar muitas vezes o seu problema com qualquer pessoa é aumentar o problema. Às vezes compartilhar com a sua vizinha, com o seu vizinho, é trazer mais problema ainda para a situação que você está vivendo. Então, ter sabedoria para quem pedir ajuda é essencial. É incrível como nós temos a tendência de procurar ajuda onde nós não devemos. Procure ajuda e compartilhe o seu problema com quem realmente pode te ajudar. Pastor, procurei uma cartomante, pastor. Agora vai. Não vai te ajudar. Pastor, comprei uma revista com 282 maneiras para se vencer o problema. Não vai te ajudar. Pastor,
procurei a minha vizinha, que está no 8º casamento, para me ajudar com relação a segurar o meu marido. Porque ela já tem experiência. Não faça isso. Compartilhe o seu problema mais com quem de fato pode te ajudar. Primeiramente Deus, e depois aquela pessoa que está em posição de poder te ajudar. Eliseu era o chefe dos profetas, portanto ele tinha condição disso. Essa é a primeira postura para se vencer os problemas. Porque se você compartilhar com qualquer um, isso pode aumentar o problema. Você vai compartilhar às vezes com a amiga do seu problema conjugal, e ela já está de olho no seu marido há muito tempo. Você acha que vai te ajudar ou vai piorar essa situação? Compartilhe o seu problema com quem de fato pode te ajudar. Essa é a primeira postura. Segundo, o que o profeta diz para ela? Que te hei de fazer? Verso 2. Dize-me que é o que tens em casa. Observe o recurso que você já possui. A palavra do Senhor diz que podemos passar por situações adversas, mas Deus sempre nos dará a oportunidade da solução, e às vezes de uma maneira simples. Às vezes o problema está dentro da sua casa, mas a solução também está lá. Existem situações que o próprio Deus permite que, por menor que seja esse recurso, seja a fonte da solução do seu problema. O que ela tinha em casa? O que o texto nos diz? Uma botija de azeite. O que é isso diante do grande problema que ela tinha? O que era uma botija de azeite diante da dívida, diante do temor de perder os filhos? O que era isso? Nada. Mas às vezes esse pouco recurso vai ser o suficiente para Deus mudar a sua história e resolver o seu problema. Eu não sei quantos de vocês já observou várias e várias histórias neste mundo de pessoas que tentaram uma série de situações para suprir as suas necessidades na vida durante anos a fio e nada deu certo. E de repente começaram a fazer aquilo que eles já tinham habilidade para fazer, e às vezes desde criança. Às vezes desde a adolescência. Quantas e quantas histórias você conhece de pessoas que trabalharam em várias firmas, em posição até de gerência ou de administração, e as coisas não davam certo, de repente ele começa a fazer aquilo que ele sabe. De repente ele começa a fazer aquilo que ele sabe fazer com as próprias mãos. E é justamente isso que o tira daquele problema, daquela solução ou daquela inércia profissional. Várias histórias. Pessoas com doutorado. Nós conhecemos uma história assim, as crianças também vão se lembrar disso. O cara tinha doutorado. Era medicina? Irmão lá da médica que nós fomos? Cardiologista? O cara tinha doutorado. Nada dava certo, cara. O cara foi para a Austrália e abriu um restaurante, uma churrascaria. É o rei do gado da Austrália agora. As coisas estão dentro de casa. É aquilo que ele sabia fazer. Muitas vezes a solução do seu problema está naquilo que você tem em casa. Um talento que você possui,
uma inclinação que você possui, uma habilidade que só você tem. O profeta olha para ela e diz: dize-me o que tens em casa. Por mais simples que seja, irmãos, Deus sempre deixa um recurso disponível. Pastor, eu não tenho nada em casa. Você ainda tem a oração. Mesmo que seja esse seu único recurso. Isso já é mais do que suficiente para mover todo o mundo. Para modificar a história de uma nação. Mesmo que a oração seja o seu único recurso, ela é mais do que suficiente. Dentro do nosso contexto presbiteriano, talvez você se lembre da história de John Knox. Teve que sair do seu próprio país, exilado, e por conta desse exílio acaba recebendo a instrução que talvez ele nunca teria, e depois ele retorna e a sua oração é: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E esse era o único recurso que ele tinha. E o Senhor o que fez? Deu a ele, deu à sua geração a Escócia. Mesmo que o seu único recurso, irmão, seja a oração, saiba que esse recurso é mais do que suficiente. Deus trata com essa viúva, com aquilo que ela tinha em casa. Agora, o profeta continua, no verso 3 é dito assim: então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Terceira postura aí para você resolver os seus problemas, é busca auxílio de pessoas de fé. E eu falo, por que pessoas de fé? Porque pessoas descrentes você vai encontrar em todo lugar, que sempre vai falar para você, não dá certo, não vai acontecer. Ih, já vi essa história. Sempre. Mas você precisa procurar auxílio de pessoas de fé. Pastor, mas de onde o senhor tirou isso, que são pessoas de fé, esses vizinhos que emprestaram vasilhas vazias para essa viúva pobre, ou para essa viúva endividada? Aqui está realmente o ponto. Você tem uma mulher viúva, endividada, te pedindo vasilha emprestada. Quem que empresta? Eu vou emprestar minha vasilha, essa mulher vai fazer o que com ela? Vai vender, cara. Ela está numa pindaíba daquelas. Quem emprestou as vasilhas para essa mulher, você pode ter certeza que foram pessoas de fé. Porque quando você está num momento de dificuldade, e que humanamente falando, você não terá condições de pagar, ou de retribuir, ou de devolver aquilo que você está pedindo emprestado, só quem tem fé que vai poder te ajudar. Imagine, os dois meninos batendo de casa em casa. Oh, eu sou o filho da viúva endividada, tem como você me emprestar aí as vasilhas que você tem disponível? Estão pedindo vasilha vazia. Pronto, vai vender para sucata. Nunca mais vou ver essa minha tigela que eu ganhei de casamento. Quero da minha avó. Não, só emprestou quem tinha fé. Por isso você vai ter que procurar auxílio de pessoas. Certamente alguns recusaram. Nem todo mundo vai emprestar. Não tem problema. Mas se Deus mandou você pedir emprestado, então o que você tem que fazer? É pedir emprestado. Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, não poucas. Veja, Deus usa pessoas de boa fé para serem instrumentos para nos ajudar, irmãos. Pessoas que talvez vão disponibilizar aquilo que elas não estão precisando, mas que para nós fará grande diferença. Como eu disse, imagine que emprestar algo para uma viúva endividada era de fato um passo de fé.
E essa viúva, ela tinha que ser perseverante, porque certamente nem todo mundo emprestaria. Busque auxílio de pessoas de fé. E aí nós olhamos para o texto mais uma vez, e vemos a partir do verso 4, o que ela tinha que fazer. Pegar as vasilhas e colocar para dentro de casa já seria o suficiente? Não. Veja aí o verso 4. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Aí o que ela faz? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quarta postura para resolver o problema, quando você está buscando isso em Deus, né? Obedeça os princípios dados por Deus. Faça rigorosamente como Deus diz para você fazer. Não invente. Tem gente que vai e compartilha com quem deveria compartilhar os seus problemas. Faz isso de uma maneira correta. Está atento àquilo que o próprio Deus deu dentro da sua própria casa. Busca auxílio de pessoas de fé. Só que na hora de executar o que Deus ensina, resolve ser mais criativo do que Deus. Resolve, sei lá, misturar um pouco de água no azeite. Resolve, sei lá, pedir ajuda para alguém que Deus não mandou ela pedir ajuda. É sobre você e os seus filhos. Fecha a porta. É um problema seu e é um problema que vocês vão ver a solução. E aí, quando nós perdemos esses indicativos da obediência ao Senhor, lembrando, né, que nós cantamos que aquele que teme a Deus crê e observa o que Jesus manda rigorosamente, aqueles que perdem isso acabam muitas vezes jogando fora a solução do problema. Faça exatamente o que Deus mandou você fazer. Obedeça aos princípios dados por Deus. Entra, fecha a porta e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Esta era a ordem explícita, direta, dada por Deus. O que aquela mulher teve que fazer? Agir com fé diante das ordens explícitas de Deus. Não tente inventar. Quando Deus te der um direcionamento explícito, obedeça rigorosamente. Tem muita gente que acaba querendo usar de mais sabedoria do que o próprio Deus. E é por isso que nós lemos em Provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento. Não se sustente no estribo do teu próprio entendimento. Mas confia em quem? Confia em Deus. Confia no Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Você já estava no problema, a solução vem de Deus, então faça tudo o que o Senhor te indicar para fazer. É para pegar vasilha emprestada? Então vai pegar vasilha emprestada. É para entrar dentro de casa, fechar a porta? Então entra dentro de casa, fecha a porta. É para começar a deitar o azeite sobre as vasilhas e só parar quando estiver cheio? Então faça isso rigorosamente. Faça simplesmente o que Deus ordena para você. Não invente, não mude, não pense, apenas obedeça. E aí verá o milagre acontecer e o problema ser solucionado, porque Deus deu o direcionamento. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que há princípios na palavra de Deus
claríssimos em relação a todas as áreas da vida. Sobre o relacionamento conjugal, sobre a criação de filhos, sobre o papel que se espera do homem, o papel que se espera da mulher, sobre a minha responsabilidade e honestidade no trabalho, a minha vida de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor, na minha vida de adoração, de fidelidade dizimal. Nós temos princípios para tudo. O problema é que quando há esses princípios claríssimos na palavra do Senhor, a gente quer fazer diferente. A gente acha, a gente pensa que a gente fazendo diferente vai ser melhor. Não faça isso. Se você realmente quer ver a solução dos seus problemas, obedeça os princípios dados por Deus. Desse modo, irmãos, nós vemos a solução do problema daquela mulher. A sua dívida tinha agora recursos para ser sanada. O temor de perder os seus filhos para a escravidão havia sido também sanado. E Deus, quando faz as coisas, faz sempre a mais. Não só o problema foi solucionado, mas ainda foi dado recursos para que ela continuasse sobrevivendo. Verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus não apenas soluciona um problema pontual, mas resolve o problema da vida, não só dessa mulher, como também dos seus filhos. Nós não temos aqui a quantidade de azeite que essa mulher conseguiu recolher dessa ação sobrenatural, miraculosa de Deus. Mas foi o suficiente para ela pagar a dívida e ainda ficar com recursos para viver. Porque quando Deus faz as coisas, quando Deus resolve o problema, Ele resolve para valer. Nesse sentido, então, irmãos, apesar da glória que nós temos, né, diz um cântico, ou da glória que Deus tem, Deus se importa contigo e comigo. Se não me engano, o cântico é: tu és soberano, né? E apesar da glória que tens, tu se importa comigo. O nosso Deus é um Deus pessoal, irmãos, que se importa com cada detalhe da sua vida. E até mesmo os problemas. E esse Deus que se preocupa contigo e que te ama, dentro da perspectiva que a Bíblia nos apresenta, é o Deus que tem a solução para os seus problemas. Busque-o. Esteja atento à sua voz. E obedeça o que Ele de fato manda. Cada problema, dificuldade é contemplado pelo Senhor, que sempre está disposto para nos acudir. Nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, nós sabemos que Ele tem nos livrado, mesmo que seja na tribulação. Não é isso que o Salmo 46 nos diz? Deus não necessariamente nos livra da tribulação, mas o texto nos diz que Ele nos livra dentro dela, ou seja, nas tribulações. Foi assim que Deus fez com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, Abednego. Deus não os livrou, ou não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas na fornalha. Deus não livrou essa mulher da dívida ou da situação adversa, mas durante o período que ela estava passando por ela. Então não tema a circunstância que você está vivendo, porque o nosso Deus é poderoso para nos socorrer em qualquer circunstância. Mesmo que seja na tribulação, saiba que Deus já disponibilizou o recurso e há de dar o suprimento necessário. E muitos desses recursos já estão dentro da sua casa. Já está na sua vida. Talvez você precise simplesmente de alguém para indicar o que você tem em casa. Feito isso, creia como essa mulher creu. Obedeça como essa mulher obedeceu. E certamente você verá a ação de Deus para resolver o seu problema.
a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Não desanimes. Deus velará por nós. Amém?